Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos mostrar uma nova funcionalidade do WGC, que é o aceite eletrônico. E aí eu queria pedir a vocês, primeiramente, para seguir a gente lá no YouTube, no Instagram, nas nossas redes sociais. Nós estamos colocando bastante conteúdo interessante. Seria muito bom contar aí com os likes de vocês, curtir lá a nossa página. E esse vídeo também vai estar no YouTube disponível para quem precisar entender como é que funciona o aceite eletrônico dentro do RP-WGC. Vou contar com vocês aí, hein? Força lá com a gente. Vou mostrar agora como que é o funcionamento dessa funcionalidade dentro do sistema. Como que a gente vai cadastrar um aceite eletrônico, qual que é o passo até chegar nessa etapa, né? Para que vocês possam utilizar aí, quem já utiliza o nosso RP, poder entender a funcionalidade completamente, e quem não utiliza ainda, saber que a gente tem uma funcionalidade bacana que vai ajudar aí no dia a dia da operação de vocês. Então vamos lá. Nós estamos aqui com a tela do WGC e agora a gente vai mostrar por onde a gente vai passar para montar essa funcionalidade, fazer as configurações que são necessárias para ela e também a aplicação, como é que isso vai chegar até o seu cliente, que é o mais importante, ok? Então, primeiramente, a gente vai encontrar essa funcionalidade do aceite eletrônico na aba CRM, né, no módulo CRM, dentro do sistema. A gente tem aqui composição de aceite eletrônico e link de aceite eletrônico, né? Essas duas funcionalidades aqui, elas vão trabalhar em conjunto e a gente tem alguns processos até chegar neste momento aqui para enviar para o cliente o aceite, né? E agora nós vamos montar este aceite. O que é montar? É a composição. Nós vamos compor o aceite eletrônico, né? Como que a operação precisa que esse documento seja, né? A gente sabe que todo provedor ele já tem um termo de aceite, um termo de instalação, um contrato propriamente dito, né? Na maioria das vezes o contrato fica no cartório, porque é um documento muito grande, mas você tem ali um termo de aceite que o cliente sempre assina, né? E é isso que nós estamos trazendo para cá. É esse termo, né, de aceite que o cliente vai assinar eletronicamente e vai documentar o aceite dele pelo serviço que vai ser prestado. Então vamos lá, vamos compor esse aceite eletrônico. A gente vai aqui na aba CRM, composição de aceite. E aí a gente pode ter vários aceites, né? Vai depender da necessidade aí de cada operação. Aqui nós temos um aceite para pessoa física e um para pessoa jurídica, ok? Vamos pegar o da pessoa física, porque nós cadastramos um cliente pessoa física, de CPF, né? Então eu vou me atentar a isso aqui também. Então, como que a gente monta esse aceite? Como é que a gente cria ele aqui dentro do sistema? Primeira parte é cadastrar este aceite eletrônico. E como é que eu faço esse cadastro? Eu vou vir aqui na aba composição e eu vou colocar um nome para esse aceite, né? Um nome bem tranquilo, bem fácil de qualquer pessoa, né, que vai trabalhar com isso, seja de fácil entendimento, para ficar aí no uso do dia a dia ficar tranquilo. Então o nome, aceite eletrônico pessoa física. Próximo campo é o termo de aceite. Aqui é um campo onde você vai vai colocar um texto, uma informação de introdução desse termo. Na hora que o cliente receber o termo, ele vai ver o nome dele, ele vai ver os dados dele e ele vai ter ali uma informação de início ali, de apresentação desse termo, né? Então aqui a gente colocou, concordo com os termos de aceite e com todas as condições especificadas. Não precisa ser um texto longo, mas é bom colocar um texto bem chamativo e de que forma que o cliente saiba daquilo que ele está se tratando, do que ele vai fazer a partir dali, né? O terceiro campo é envia cópia por e-mail para. O que é isso? A gente tem algumas opções. A gente tem a opção não enviar um e-mail, né? Não enviar uma cópia deste termo de aceite por e-mail. Você pode falar não enviar.
Você pode enviar essa cópia para o signatário e a empresa, no caso a empresa aqui é o provedor, né? O signatário é o cliente, então você pode mandar esse e-mail na hora que for sendo enviado, ele vai enviar para as duas pessoas, ou você pode escolher para que só envie para o cliente, no caso o signatário, tá? Aqui está configurado para signatário e empresa, né? Então, quer dizer, a empresa também vai receber, no momento que o cliente receber o e-mail do aceite, a empresa também recebe. Além disso, você ainda pode colocar uma cópia interna, um e-mail de cópia interna, ou seja, por exemplo, você tem aí um setor jurídico dentro da operação, então você pode mandar que esse setor também receba uma cópia desse e-mail que está sendo enviado para o cliente com o termo de aceite. Template de e-mail de cópia. O que é esse template de e-mail de cópia? Aqui, ó, só está o nome dele aqui. Se você observar, você tem uma lista de templates aqui que você vai selecionar qual é o template que você vai usar. Então a gente já tem o nome, o texto inicial, já temos para quem a gente vai enviar a cópia do e-mail, tanto para a empresa quanto o signatário, tanto quanto para alguma área específica da empresa, no caso do provedor. Qual o template que eu vou usar? Então agora eu já tenho ele cadastrado, então eu posso selecioná-lo aqui, né? Então aqui vai aparecer a lista de todos os templates que estão disponíveis e aí você vai selecionar. E agora a gente vai começar a marcar, né? A identificar aqueles pontos que a gente quer que sejam informados no aceite pelo cliente, tá? Então a gente tem aqui, ó, anexar identidade, né? Quando eu marco esse quadradinho aqui, anexar identidade, eu estou dizendo para o cliente que quando ele for assinar o meu termo de aceite eletronicamente, ele tem que inserir a identidade dele, uma cópia da identidade dele lá, ok? Embaixo a gente tem identidade opcional. O que eu estou dizendo para o sistema aqui? O cliente pode ou não incluir. Então, quando eu marco a opção identidade opcional, eu estou trazendo que a informação de cima ela pode ser feita ou não. Se eu deixar desmarcado, eu estou tornando obrigatório. Então, se você quiser que o cliente, ao assinar o termo de aceite, ele coloque nele o arquivo com a cópia da identidade dele, você tem que deixar marcado somente anexar identidade, beleza? Então esse é um ponto. Outro ponto, anexar comprovante de endereço, a mesma coisa. Se eu marcar somente este campo, ele vai tornar obrigatório. O cliente vai ter que tirar uma cópia de uma conta de luz, de água, né? Que ele tenha lá com o nome dele para trazer, para colocar esse arquivo para vocês terem o comprovante de endereço. Se marcar comprovante de endereço opcional é a mesma coisa, ele vai deixar o cliente colocar se ele quiser, né? Não é obrigatório mais. Exigir o PIN. O que é exigir o PIN? Esse PIN ele é gerado na hora que o cliente recebe o aceite, ele tem a opção lá de gerar o PIN. Né? Se você marca essa opção, o cliente não vai conseguir assinar esse termo de aceite sem gerar esse PIN, tá? Por quê? Isso aqui é mais uma validação da autenticidade dessa assinatura. O que a gente quer com todas essas exigências aqui, com todas essas informações dentro do aceite? Bom, aqui embaixo a gente tem percentual de similaridade, nome do signatário. O que é isso? Aqui, inclusive, está marcado 80, né? Então, isso aqui significa percentual, tá, gente? Então, é 80%. O que significa isso? O sistema vai olhar, na hora que o cliente for preencher o termo de aceite lá, se o nome que ele colocou na hora do preenchimento, que ele tem que colocar o nome dele lá, tem 80% compatível com o nome que foi cadastrado pelo vendedor ou por qualquer pessoa do provedor. Ele vai verificar se bate tudo que ele escreveu lá, bate 80% pelo menos do que foi feito no cadastro. Se bater, se ficar ok,
tranquilo. Ele vai deixar o cliente continuar fazendo a sua assinatura normal. Bom, essa é a primeira parte, né, da montagem da composição do aceite. Agora vamos para a segunda. A segunda parte são as perguntas, né, que vocês vão inserir para fazer uma confirmação ali do que ele está aceitando. Então você vai sentar aí com o pessoal do seu jurídico, montar essas perguntas e vai colocar elas aqui. Então você vai inserir as perguntas que você quer que o cliente marque e fale assim, aceito, 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 aceito. E ele vai montar já no aceite com a ordem que você colocar aqui. Ah, coloquei uma pergunta que não ficou muito legal, pode excluir e fazer de novo, tá? Como é que eu adiciono a pergunta? Eu venho aqui em cima, adicionar pergunta, vou escrever a pergunta normalmente aqui, o texto, né? E vou mandar salvar. Ele vai entrar com ela aqui na sequência, logo abaixo. Feito aqui as perguntas, né, que o cliente vai ter que validar lá na hora, você vai passar para o template de contrato, que na verdade é o template, né, do documento em PDF que o cliente vai receber do que ele está assinando, né, eletronicamente. São os dados lá do que ele está assinando. E acabou. Nós inserimos a nossa composição do aceite. Está pronto, já está configurado com todos os parâmetros e itens que a gente precisa para enviar para esse cliente. Muito bem. Flávia, como que a gente faz para enviar então para o cliente depois dessa etapa? Depois de tudo isso feito, que é lá de dentro do contrato, a gente vai ter condição de enviar esse termo de aceite para o cliente assinar. Então vamos lá, vou clicar aqui no contrato. Tá aqui o contrato dele, tá pendente de ativação ainda, não foi ativado, ele ainda tem processo ainda para fazer, né? Um deles é enviar o aceite. Então tá, como que eu vou fazer o envio desse aceite então? Eu vou entrar no contrato e vou clicar aqui em cima, ó, aceite eletrônico. Gerar link de aceite eletrônico para envio ao cliente. Então, vamos clicar nele. Ele vai me perguntar com qual composição que eu quero enviar para esse cliente. Nós criamos a composição lá, então agora eu vou selecionar ela aqui e vou salvar. Link do aceite eletrônico gerado com sucesso. Muito bem. Então agora eu posso pegar esse link e enviar para o meu cliente. O sistema já tem automação preparada para fazer isso automaticamente dentro do processo de venda, ok? Mas essas automações só são ligadas quando o cliente tem certeza que quer fazer tudo automatizado. Não tendo, ele pode fazer isso manualmente sem nenhum problema, seguir o fluxo normal, etapa por etapa, setor por setor, sem menor problema, ok? Vamos fechar aqui e a gente volta aqui no CRM, a gente tem aqui, ó, link do aceite eletrônico. Então, eu cliquei lá dentro do contrato, ele montou o link daquele aceite para aquele contrato, para aquele cliente. Agora eu vou buscar esse link aqui. Então eu estou fazendo isso sem automação, estou fazendo isso manualmente porque é possível. Esse aqui é o que foi criado hoje, lá, não foi feito ainda o aceite, quer dizer, o cliente ainda não aceitou, né? Eu vou enviar para ele agora, então eu vou vir aqui. E eu já tenho algumas informações aqui nesse link, né? Eu já tenho a data da criação dele, eu tenho qual a composição de aceite que eu utilizei para enviar para esse cliente, de qual contrato que pertence, de qual cliente que pertence. A data do aceite ainda não foi preenchida, né? Assim que o cliente aceitar, ele vai preencher isso aqui automaticamente com o nome do cliente que ele preencheu lá, né? E aqui a gente tem o link do aceite. Esse link é que nós vamos enviar para o cliente por um e-mail. Então, como que eu vou copiar esse link aqui? Tem um botãozinho aqui, ó, duas folhinhas aqui, eu clico. Ele já disse aqui para mim abrir o navegador da minha escolha, colocar Ctrl V, que ele já vai colar lá dentro. Então, confirmo. Vou entrar aqui no navegador, vou colar o link que ele gerou, né, que eu copiei. Vou dar um Enter. Olha aí. Ele vai sempre me perguntar, e é importantíssimo isso, quando não já estiver habilitado no navegador do cliente a questão de localização, o cliente tem que permitir para ele conseguir fazer a assinatura desse aceite,
ok? Quando não tem, ele já aparece aqui, ó, vocês já estão vendo aí a caixinha que aparece normalmente. Qualquer navegador vai dar essa informação. Se eu permito saber a minha localização, eu vou permitir, porque eu quero continuar fazendo a assinatura, né? E aqui está o template montado. Olha só, tudo aquilo que aquela composição que nós fizemos veio para cá. Então a gente tem o nome do cliente, o contrato, a parte do documento, né, que é o termo que ele vai ler e concordar. Aquelas perguntas que nós criamos, tá aqui as confirmações que ele tem que fazer. Os dados dele que ele vai ter que preencher, o próprio PIN, certo? Que ele vai ter que preencher aqui para colocar. Os anexos, se for exigido, se for obrigatório, ele vai ter que colocar os anexos aqui da identidade, do comprovante de endereço. E aquela frase lá que eu já tinha falado com vocês, que ele ia pedir para que ele confie. E o botão concluir. Então, o cliente, para fazer o aceite todo, ele tem que preencher todas essas informações e mandar concluir. Aí sim esse aceite tem validade, né? Foi feita a assinatura eletrônica. Bom, pessoal, isso é o aceite eletrônico. São essas as etapas, ok? Então, quem tiver aí ainda tendo que mandar papel para o cliente, já temos uma solução para isso, não precisa, né? O cliente consegue receber todas essas informações eletronicamente, fazer o aceite eletronicamente de maneira fácil, e eu acredito que isso vai gerar uma economia muito grande na operação, tanto de papel, que é importante hoje a gente pensar nisso, e também quanto de mão de obra também, né? Não tem que ficar dependendo de uma pessoa para ficar conferindo documentação, isso tudo já fica registrado dentro do próprio sistema, né? Então isso traz uma facilidade aí no dia a dia para quem está nessa, que é um momento que anda muito rápido, né? Que é a inclusão do cliente para dentro da base. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, entre em contato conosco. Não esquece de curtir o vídeo lá no canal. Tem outros vídeos lá muito interessantes também. Seguir a gente nas redes sociais, que a gente tem colocado bastante conteúdo. E até a próxima!